gente, começando mais um Além do Crime podcast aqui na sua TV NC News, canal 10.2. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí. Antes de eu mostrar aqui minha banca de hoje e falar do nosso tema, eu peço para vocês segurarem ali a segunda tela, pegarem a segunda tela de vocês e colocarem no YouTube, na nosso NC News 24 horas e também Além do Crime podcast, para deixar seu comentário, deixa o like, curte, comenta, compartilha, porque esse conteúdo tem que chegar a mais pessoas, né? Não só aqui do Norte, mas no Brasil todo. E hoje, gente, infelizmente é um outro caso muito pesado, né? Um dos casos mais trágicos e emblemáticos desse mês no Brasil, né? A morte do pequeno Gustavo, de apenas 3 anos, em Palmas, em Tocantins. Um crime que chocou a sociedade, não apenas pela gravidade das torturas e agressões, mas por levantar uma discussão urgente, a violência vicária, quando o filho é usado como instrumento para causar dor e sofrimento à mãe. Para analisar os aspectos penais, comportamentais e institucionais desse caso, recebemos hoje o advogado criminalista Dr. Israel Stone. Bem-vindo mais uma vez, né? Batendo carteirinha agora. Mais uma vez aqui, boa noite, pessoal. Vocês estão nos assistindo. Batendo carteira, batendo ponto. Eu já tô preparando aqui meu contrato para eu trabalhar aqui já. Eu tô me oferecendo. Eu tô na fila aí, ó. Mas assim, para complementar o que a Bruna falou, nós temos a questão, deixe também a sua ideia aí pro programa, deixe os temas, né? Alguma coisa que acontece, porque não dá para acompanhar tudo e a gente tem que aproveitar o fio da meada, né? É isso mesmo. Ainda mais agora que a gente abriu para coisas não julgadas, né? Processos e episódios que não foram julgados ainda. Mas deixa aí que o Stone é nosso produtor, quer saber. E também tem a minha coluna no Imediato Online. Isso. Então fica de olho lá, que eu sempre tô falando desses casos com um tom diferenciado, metendo jurídica e a realidade. Show, verdade, bem lembrado, imediatoonline.com, hein? Lá vocês vão acessar tudo o que acontece na região norte, né? Na Amazônia toda, de crimes, de serviço, enfim, acessa lá e o Stone é um dos nossos colunistas. E agora, conhecendo o novo estúdio, que ela conversou com a gente outra temporada. Maravilhoso. A doutora Adriele Lamarão, psicóloga e também diretora do Instituto Neurocientífico do Amazonas. Eu quero que ela fale um pouquinho. Bem-vinda. E aí, fala um pouquinho pra gente desse instituto antes de a gente começar. É um prazer estar aqui de novo, compartilhando com vocês. Eu sou diretora do Instituto Neurocientífico. É uma nova abordagem, nova roupagem para trazer neurociência na prática aqui no Amazonas. O Instituto vai ser formações híbridas, então vamos ter presencial e também online. Vai começar uma turma, já está bem próxima, né? Então já estamos divulgando, entre no nosso site, pode curtir lá também o Instagram. Estamos o arroba, dá o arroba. Isso, @Instituto Neurocientífico do Amazonas. Então pode nos seguir lá. Deixa tudo na descrição aí, pessoal. Vai tá. Mas, gente, assim, obrigada, Adri, né? Faz tempo que a Adri não tinha tempo pra vir, que essa mulher é muito ocupada. Mas ela também gosta de estar nessa área de true crime. É interessante, né, a gente abordar isso, né, Adri? Então, no primeiro momento, já falar da análise, né? Vamos falar aqui com a Adri, já começar com a Adri. O que é exatamente... Claro, o crime foi muito brutal. A gente vai conversando, eu não gosto muito de falar só do crime, né? Mas a gente vai... Aqui é além do crime, né? Então, a análise do conceito da violência vicária. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Dri, sobre a perspectiva psicológica, o que exatamente é essa violência vicária, né? E como o agressor enxerga o filho nesse contexto. Sim, levando em consideração um crime super delicado envolvendo uma criança, onde tudo isso envolve uma família que está em dor, em luto, todos sentindo muito. Sim. E inclusive, né, nossos sentimentos a toda a família que ainda está vivenciando esse processo, que ainda não terminou. E com toda certeza é muito brutal. Analisar que tem uma criança envolvida que perdeu, infelizmente, a vida, não tem mais como reparar esse dano, porém tem uma mãe em sofrimento, né, um grande sofrimento dobrado ainda por conta dessa perda. E esse crime, ele envolve exatamente... querer machucar muito mais uma mulher. E nós falamos muito da Maria da Penha, que é a lei que protege, as leis que protegem a mulher. E sobre essa lei, ela tem essa proteção também. Porque muitas vezes uma mulher não sabe como falar que está sendo prejudicada emocionalmente, fisicamente. E para tentar, o homem, para tentar afastar essa violência, ele acaba direcionando a violência para uma criança, porque ele sabe que o amor de mãe, né, vai ser ali transmitido. Então, o pesar de sentir que o filho está sofrendo aquela violência, que muitas vezes foi relatado, né, no histórico,
foi relatado que essa criança já havia passado por outros processos de violência, mas ela não conseguia provar, não conseguia relatar. Ela até chegou a fazer uma denúncia, mas não foi vista. Então, a gente percebe que isso envolve muito mais do que simplesmente aquele sofrimento direto com a mulher. Ela não conseguia expressar isso de uma forma clara, porque era uma criança tão pequena e ele mesmo não conseguia dizer. Chegou com alguns machucado em casa, né? Mas, no geral, o homem, ele sabe, o homem, no caso, um homem mau, o agressor, o agressor, que a gente sabe que existem pais bons, mesmo separados, mas, nesse caso, querendo machucar uma mulher emocionalmente, fisicamente, não podendo, ele direciona essa raiva, essa ira para a criança, para o filho ali. E em relacionamento abusivo e narcisista, quais são os sinais que a mulher pode ver que a criança está sendo instrumentalizada para atingir o ex-parceiro, a ex-parceira, no caso, né? Sim, depois o doutor vai falar aqui também um pouco sobre a questão da alienação, que já faz parte disso. Eu sou, só para falar, eu sou aberto ao debate, então não tem só porque eu sou advogado. Vamos falar que a gente vai debatendo, que eu acho que é a melhor coisa, até porque... Vamos ser sinceros, tem muitas vezes que se for seguir ao pé da letra a justiça não dá em nada. Então a gente tem que criar debate para ter outros meios da gente conseguir corrigir algumas coisas. Então vamos dar só o exemplo. Eu tô falando na parte assim da lei, porque eu nem sou chato com isso não, nem falo muito juridiquês não gosto. É bem do true crime. Só que a questão é o seguinte, para você que tá nos assistindo, você tem que entender que a gente tem que seguir umas regras, porque se não tiver uma regra, vira baderna, né? Vira barbárie. Só que, tipo, eu tenho um pensamento, porque eu quero até deixar de enquete aí. Você prefere uma boa lei ou um bom juiz? Quero essa opinião de vocês. E depois ele vai explicar isso melhor. Depois eu conto sobre isso. Porque tem na lei. Só que voltando para a questão, no cerne da questão, ela sofria violência, sim. Ela sofreu na gravidez, que ela foi estuprada na gravidez, porque ele oferecia dinheiro para ela que não tinha pensão fixada. Então, para dar um dinheiro, ele tinha como uma troca a fazer sexo. Isso é estupro, isso não tem discussão. Sim. E também tem a questão que ele já chegou a derrubar o portão da casa dela uma vez, em 2023, se eu não me engano. Sim. Foi quando ela ainda estava grávida, e foi quando ele era presidente do Tribunal de Ética de Tocantins, ele perdeu o cargo, tudo foi exonerado. Era advogado. Então, é uma violência constante. Ela não... O problema dela é outro, não é questão só de prova, mas tem muito a ver com a justiça que eu vou deixar para daqui a pouco. Para daqui a pouco, eu quero ainda voltar para da criança, né? Às vezes a mãe tá ali não sabendo, vamos supor, diferente do caso dela, vamos supor, uma mãe que não esteja sabendo, mas pô, o filho de 3 anos, como é que ela vai adivinhar ali que tá acontecendo esse tipo de violência com a criança? Até porque eles tinham era dividido, né? Ali o momento de estar com a criança e é complicado, às vezes, quando uma criança é tão pequena que ela mesma não sabe expressar, porque a criança vai e fica ali dentro de uma casa de uma outra pessoa, você não sabe o que está acontecendo. Mas, nesse caso, já vinham os resultados na criança. A mudança de comportamento é um caso. Às vezes, a criança ela é comunicativa, é sorridente, ela passa a mudar esse comportamento. Ela passa a relatar determinadas falas, determinadas ações que já evidenciam isso. Então, essas mudanças já são indícios, né? A mãe já estava investigando, já estava notando há um tempo, até buscou ajuda. Fica mais arredia, sim, ter medo de algumas situações. Pô, vou dar um exemplo besta, uma criança é muito menor que uma pessoa. Então, a pessoa já é superior a ela de tamanho, força e tudo mais. Então, o ato de uma pessoa se abaixar na direção da criança e ela se assustar, já é alguma coisa estranha. Sim. Por quê? Que ela vai estar se assustando com um pai ou uma mãe? Inclusive, a própria mãe ela pode se assustar, a criança, por situações que está passando com o pai, ou vice-versa. Ela pode se assustar com o pai por situações que passa com a mãe. Porque é um movimento repetitivo que ele fazia para pegar a criança, para bater na criança. Exatamente. Então, todas essas pequenas coisas têm que ser analisadas. E não é tão fácil, por isso que tem profissionais da área. É verdade. Então, essas análises, né? Essa pesquisa ali com a criança, fazer uma investigação é necessária. Mas os pais que estão mais próximos, às vezes os avós, a mãe que vai estar mais próximo, tem que perceber isso, esse comportamento, as atitudes da criança mais chorosa, mais arredia, como ele falou. Então, essas pequenas mudanças já são indícios.
Mas tem um caso que eu estava falando da própria alienação, que tem o distanciamento emocional, tem as falas violentas, as falas comprometedoras, muitas das vezes, que faz com que a criança se sinta ali ameaçada ou se sinta entristecida por algum motivo. Tudo isso já é violência. Agora, Israel, eu quero que tu fale pra todo mundo, porque pra quem não tava no Brasil, não sei, né? Sobre o caso, dá uma resumida do caso, pra quem não acompanhou. Resumidamente, eu vou contar da sem parte muitos detalhes, mas dele. O que aconteceu numa segunda-feira, eu acho que foi 3 ou 4 de agosto, não recordo a data exata, mas foi segunda-feira. 4 horas da tarde, o pai foi à delegacia para falar sobre a morte do filho. Ele alegou que um dia anterior, por volta de 17 horas, a criança caiu na piscina, se afogou, ele conseguiu retirar, a criança voltou e estava, entre aspas, tudo bem. Porém, ele disse que 9 horas da manhã ele sentiu a criança dormindo gelada. Já tem algo estranho, porque de 9 horas da manhã até 4 horas da tarde ele não fez nada. Sim. Além disso, tinha a madrasta dele também que estava lá, que na residência era a madrasta, o pai, uma criança de 5 meses, que é filho dele com a madrasta, e o Gustavo. O que aconteceu? O delegado já achou estranho, pediu a preventiva logo. E quando foi pro ML para fazer toda a questão da autópsia e a verificação, descobriu-se que ele morreu de choque hemorrágico por causa de laceração no intestino, tinha laceração no reto, no intestino grosso também tinha, ele tinha muitas concussões e no laudo do médico ele botou como crueldade. Nossa. E ele sofreu estupro, né? Não, sofreu, teve. Só que aí não sabe como foi, se foi com objeto, se foi só por violência, não sabe se foi com órgão sexual. Então, foi esse pedido de prisão preventiva feito pelo delegado de emergência. Foi solicitado. E, no caso, eles se esconderam na casa de um amigo. E depois, essa entrega deles foi combinada, foi negociada, não foi voluntária, como acontece muitas vezes. Foi negociada, olha aí. Por que negociada? Porque foi conversada. Né? Já vamos lascar, vamos fazer bonitinho aqui. Porque quando a pessoa se entrega mesmo, ela vai e se entrega. No marco horário, foi com data e a hora marcada. Nossa. Que horror. Em Israel, o Brasil sancionou recentemente a Lei 15.384, 2026, que enquadra a violência vicária e tipifica o vicaricídio, né? Do ponto de vista técnico-jurídico, qual é o impacto prático dessa tipificação do processo penal? Para mim, o maior erro dessa lei é ela só servir para um lado. Esse é o ponto. Ela só serve contra o homem. Isso aí é bizarro, porque a gente teve aqui em Manaus casos de casais, inclusive, nada contra o pessoal LGBT que ia mais aí, que era um casal de lésbica que queriam que o filho, se fosse mulher, não conseguiram matar a criança. Cortaram até o pênis da criança. Então, assim, esse é outro caso que a gente tem que falar. O maior erro dessa lei, pra mim, é esse. É servir só pra um lado. É tipo da Maria da Penha, que violência psicológica só tem pra mulher. O homem sofre violência psicológica com qualquer um. Por sinal, o índice de suicídio é mais de homem do que de mulher. Então, já temos um ponto aí. Então, esse é o erro. E também, nós temos um problema. É comprovar isso. Que ele tá fazendo isso com a criança pra mulher. Ele pode ser só uma pessoa mal. Pode ser uma mãe só má. Então, por isso que eu digo, uma boa lei é um bom juiz. Entendi. Porque uma lei uma lei subjetiva, profundamente tem que avaliar. Uma lei subjetiva, ela gera problema. Porque, como a gente estava falando de violência psicológica, o que pode ser para ti não é para mim. E o que pode ser para ela não é de nenhum dos dois. Então, eu não gosto de nada muito subjetivo nesse ponto, porque gera problema e abre brechas para as pessoas usarem a lei para o mal. Entendi. Esse é o ponto. Entendi. De resto, óbvio que tem que proteger a criança. Sim, sempre, né? Isso aí é discutível. Mas, pra mim, o problema maior que aí entra na questão da justiça, que eu falo. A justiça, ela não pode ser tão rápida pra ser injusta e ela não pode demorar muito pra ser justa. Então, ela tava numa briga judicial desde 2023. Caramba. Então, nós temos toda essa confusão. Envolvendo uma criança, né, que está em pleno desenvolvimento, que percebe e vamos dizer que o pai e a mãe são bons, que eles só não concordam como é a guarda, a convivência. Não vou dizer, ninguém bate na criança, ninguém é mau. Essa briga vai se alongar. E quem vai sofrer nesse meio é a criança. Ainda vai ser criança. Sempre. Agora, vamos dizer que temos um lado, um pai mau e a mãe boa. Ele vai meter 200 processos na mulher ali para tentar prejudicar a mulher, não é pela criança. E agora vamos dizer, uma mulher má com um homem bom.
ela mete uma Mariana Penha no cara, ela mete várias coisas no cara pra afastar a criança. Então, tipo, a gente tem que ver todos os lados, todos os ângulos, e cada caso é um caso. Tem que ter profissionais qualificados então, também pra assim, analisar, né? E aí vem o ponto que eu reclamo também agora da promotoria em si. Não é a promotoria a instituição, mas eu acho que tinham que ter método de escolha para alguns casos bem específicos. Tinha que ter um promotor bom, não interessa se é homem, mulher, papagaio, cachorro, que seja da área de família. Porque eu posso, como advogado, atuar em qualquer área. Mas tem uma que eu sou melhor. Sim. Então, se a gente tiver um promotor, um magistrado treinado para aquilo, que queira fazer aquilo, para ter decisões mais rápidas. Porque se essa briga se alongasse, mesmo que ele não tivesse feito isso agora, uma hora podia acontecer. Para resolver logo. Porque os pais também sofrem nisso. Porque, como eu disse, do caso do pai e mãe bom, os dois sofrem. Sim. Porque aquela briga com a criança, porque eles não se entendem, blá, 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 blá. Então, eu acho que isso tem que ser muito revisto. Tem que ter profissional qualificado. E fazendo agora a questão da psicologia e psiquiatria. Hoje em dia, não sei se você concorda, mas eu vejo muito que a psicologia está sendo muito com viés ideológico. E não tem que ser técnico, é uma ciência, não pode ser ideológico. Olha aí, Adri, jogou pra ti agora. Né? Não é cutucada, não, é verdade. É exatamente assim como tem muito advogado, tem muito juiz, não pode ser. Nós somos corpo técnico. A gente tem que estar ali para fazer o nosso trabalho. Verdade. Gostando ou não, acabou. É isso mesmo. E continuando com Israel, a polícia investiga crimes como homicídio qualificado, né? Duplamente qualificado. Tortura, estupro de vulnerável e fraude processual, né? Porque eles descartaram os celulares. Sim. E alteração da cena do crime. Como essas qualificadoras e crimes conexos se somam em uma futura denúncia do Ministério Público? O que eles vão fazer é tentar confirmar todos esses indícios. Por exemplo, tem o caso do estupro. Eles têm que confirmar que teve um estupro mesmo. Porque vai se somando as penas de tudo, até fazer a dosimetria no final. Para ter até uma robustez, para evitar uma progressão de regime rápida. Tem todo esse procedimento. E tem que ser provado cada um. Não é fácil. Porque, às vezes, muito indício se perde por situações. A criança ficou de um dia para o outro, ninguém sabe se ele foi lavado. A gente não tem tanta coisa de maldade aí. Está na água, né? Simularam ele ter se afogado e que ele morreu dormindo por causa do afogamento. Só que aí, aí entra da outra vez que a gente estava falando da perícia forense, que é muito importante. Quando você se afoga, você morre afogado, você fica com fluidos dentro do seu pulmão. Pois é. E não só do pulmão, mas fica em outras áreas do corpo. Porque quando a gente entra na piscina, fica água entrando pela nossa pele. Ela não é 100% permeável. Então a gente vai absorvendo. Por isso que a nossa mão fica engilhada, todas essas coisas. Eu já presenciei uma criança afogada. E poucas horas ela estava inchada. Poucas horas. Que é muito diferente. Então a perícia forense, nesse caso, vai fazer a diferença bastante. Agora, tem também a pessoa que escondeu ele pode responder. Pois é. Que ajudou a fuga. Agora não dá madrasta. Não, a madrasta no mínimo, mas aí eu vou falar agora... Omissão também. Não, no mínimo omissão. Mas ela pode ir como coautora, porque vamos ser sinceros. Sim, coautora também, né? Aí é um pensamento que eu tenho pra você que é padrasto ou madrasta. Se você quer se envolver só com a mãe ou só com o pai da criança, da menina, do menino, se você quer só... Fica na sua, ou então vai assim, quando o seu filho vier, eu saio. Sim. Porque a partir do momento que você é um adulto e tem uma criança, você é responsável. Total. Sim. Então você tem que saber se ela está dormindo, tem que dar comida. Sobre sua responsabilidade, né? Porque você é o adulto e o nosso ECA diz isso, que o adulto é responsável. Então, se você não quer, criança chegou, vá para casa da sua mãe, saia, passa já fora, né? Que não quer ter convivência. Assim como eu falo para pai e mãe, se a mãe não tem condição de cuidar do filho, passa pro pai que tenha. Sim. Se o pai não quer ter convivência com o filho, deixe claro isso. Porque aí, se você não quer, paga a sua pensão, seja um escroto e vai embora. E a mesma coisa, mãe. Escroto vai embora. Mas não machuque, né? Não machuque a criança. Não, mas tem. Melhor mas tem que ser assim. Melhor do que. Tem que ser assim. É melhor o cara falar, pô, eu já vou pagar a pensão, não quero a criança. Não dá pra eu aguentar esse E a mãe é a mesma coisa, não quer cuidar da criança. Tem mães que não querem também. Tem um monte. É porque isso daí é um papo outro dia, porque é subnotificado. Porque isso é um tabu que existe. Mas deixa. Tem que quebrar, porque pessoas fazem maldade. Não é só homem, não é só mulher, são pessoas. Exatamente. Esse é o ponto. Agora fala da madrasta da omissão, né? Deixa eu ver. No mínimo é omissão. Agora, vou passar pra... Que eu acho
Já ela sabe de ruim tudo. demais. Ela sabe de tudo. Pra mim. Dri, havia relatos e vídeos indicando que o pequeno Gustavo chorava pra não ir às visitas, né, lá com o pai e tal. E também voltava provavelmente dopado ou machucado. Né? Quais são os sinais não verbais e psicossomáticos de maus tratos em crianças de 0 a 3 anos que a sociedade e os profissionais de saúde precisam aprender a identificar? Tem uma base de comportamento que a gente, pela convivência, a gente já sabe. Eu sei que a Bruna é mais quieta, é mais calada ou não. Eu sei que ela é muito sorridente, falante. Então, tem essa quebra do comportamento. Essa diferença. Já começa por aí. Teu filho já tá estranho. Estranho. Já, né? E a mãe, ela geralmente conhece. Deve estar com dor, tá ficando molezinho, a gente fala assim, né? Tá ficando molezinho, tá ficando com febre. Algo está acontecendo. Então, visualmente... Qualquer coisa faz chorar. Então, a mudança de comportamento, a mudança no rosto ali. Tem a questão da sonolência. Fora do comum, se a criança não dormiu, ou tá dormindo na escola, né? Acontece muito isso também, da criança não prestar atenção na aula. Ou não dorme à noite por medo, porque era a noite que aconteciam as coisas. Tem várias coisas. Não sei se ele dormia, né, na casa e via só no outro dia, como era esse tratamento. Mas, assim, a base é essa do comportamento, é o visual, né? Já mostra ali também, porque, assim, todo mundo porque 0 a 3 anos ele não vai saber de falar. Ele não consegue expressar. Qual é a situação que a gente diz que todo mundo tem? É um hábito. É um padrão. Todo mundo tem um padrão. Eu tenho um padrão de andar, de me posicionar. Então, para mudar isso, assim, muito repentinamente, é porque aconteceu algo. E agora, eu ia te falar do ponto de vista do agora dele, por exemplo, esse lance do status social dele, advogado, né? O perfil psicológico de um indivíduo que exerce essa posição alta ali como advogado, um status social, e mantém uma postura violenta e manipuladora no ambiente doméstico. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. A gente consegue notar isso desde o início, antes da situação acontecer. Então, provavelmente já tinha todo esse receio da mãe se posicionar, porque ele já mostrava autoridade. Então, esse receio dela se posicionar fazia também, muitas vezes, acredito que até... Como que eu vou falar? Já busquei uma ajuda ali profissional, né? Recorreu à delegacia e tudo mais. Então, muitas mulheres passam por essa situação, ainda mais se tem um parceiro, ex-parceiro, que tem esse lugar, né, de mais visível, de poder. Então, as mulheres precisam se afastar emocionalmente, fisicamente, de pessoas desse tipo, principalmente no início de um relacionamento, porque a gente sabe que quanto mais se envolve, mais a violência fica maior, a agressividade vai aumentando. Então, é importante a mulher conseguir notar esse tipo de comportamento logo no início de uma relação. Porque, por exemplo, se você conseguir evitar durar mais e chegar a ter um filho, né, no caso, no início você consegue perceber que não tá batendo, já vê o comportamento da pessoa para evitar esse tipo de situação também. Lógico que às vezes você já se envolveu tanto, tá ali na relação, e aí você tem medo. Às vezes é a questão da paixão que deixa a gente cego. Sim. Mas eu já ia entrar justamente nessa parte da dependência emocional, que o que leva uma companheira a se omitir ou ser cúmplice em episódios de violência extrema contra crianças, né? Então, é muito pesado. Olha, isso, eu vou dar uma opinião sem ser investigador. Pra mim, ela tá junto. A madrasta. Sim. Pra mim, ela tá junto. Eu não vejo muito sentido, porque uma criança chorar, ela ia escutar. Uma criança fazer barulho, ela ia ouvir. E, tipo, se ela foi só omissa, ela é até pior do que ser autora pra mim, porque você tá vendo acontecer, você não faz nada, né? Entendeu? Pra mim é pior. A dor do outro E uma criança, né? E até porque não pode nem se defender. Até ter que trata-se de dependência emocional, manipulação ou participação consciente de um sadismo, né? Parece deixa tudo de ser, junto, né? Tudo junto, né? Tudo junto. Porque a dependência emocional, você anula tudo aquilo que você se anula, né? Você vai indo de acordo com o outro. Ele gosta disso, ele faz isso, então eu vou junto. Pra eu poder estar do lado, manter esse relacionamento. Então, até mesmo numa questão de violência, por exemplo, a gente vê que tem casos assim, né, de pessoas que pareciam comuns, pessoas normais no dia a dia, se envolveram com outro, foram fazendo coisas absurdas juntos. Então, tem a questão da influência, tem a questão de se submeter. A gente não percebe tanto na história, é uma questão de... ela foi obrigada àquilo. Tem até um meme, assim, levando pro lado da brincadeira, pro pessoal entender o que a doutora quer dizer aqui, que é mais fácil. Tem um meme que é 2 amigos, ele entra no elevador, como fosse uma galeria,
Aí eles estão com aquelas máscaras de bandido e tem uma moça dentro do elevador. Aí eles dão uma pra ela, aí na hora de sair eles botam, ela olha assim, ela bota também vai. A influência. Entendeu? Que horror. É tipo, óbvio, isso é um meme. Sim. Mas é isso que ela quer dizer. Tipo, tipo, a pessoa vira um Maria vai com as outras, ou um João vai com os outros. Sim. Porque a gente tem muita influência, não é só de marido e mulher, ou de namorado e namorada, tem de amigos. Que é o que a gente fala. Família que a gente diz, diga com quem tu andas, que eu te digo quem és. E inclusive eu sempre falo, né, que a dependência emocional, ela independe de relacionamento amoroso, Sim. ele é relacionamentos. E muitas vezes você se submete, diminui pra estar do lado ali do Pode outro. acontecer em sala de aula. Pra ser aceito, pra ser amado. Pode acontecer com profissionais como advogados, com outros advogados. Pode de médico com paciente. Eita. Isso tudo pode acontecer, porque Exatamente. o mundo gira em torno disso. E quem faz a manipulação não é um médico, não é um advogado, é a pessoa médica, a pessoa advogado, a pessoa marido. Quer ver um exemplo? Outro exemplo. Você vê notícias por aí. A arma mata, não sei o que. Não, se tu deixar uma arma ali, ela não mata ninguém. Quem mata é a pessoa. É isso mesmo. Carro atropela. Não é, foi a pessoa que atropelou. Motorista que atropelou. Entendeu? Bem muito lembrado. isso. Gente, vocês estão gostando do papo? Olha que maravilha. E o né? meu look 12 diferente. especialistas, o look diferente do Dr. Só veio de Israel. terno. Eu quero aproveitar e pedir pra vocês comentarem, curtirem, deixarem sugestões, né? Compartilhem esse conteúdo que é muito importante. Olha as orientações que a gente está trazendo para vocês aqui na TV e no YouTube. Então é importante que vocês realmente compartilhem e deixem o like aí pra gente. E também preciso falar do nosso site imediatoonline.com. Tudo que você quiser saber sobre a região norte, você procura e acha lá. Tanto os factuais, acidentes e tal, mas tudo sobre a Amazônia também. Serviços, empregos, o que você quiser, cultura. Mas a cultura propriamente dita, você vai no amazoniaincrível.com, que também todo mundo faz parte da mesma família, tá? NC News, o Grupo Norte de Comunicação, todo mundo é a mesma família aqui do Imediato. Então, acessa lá, manda sugestões, denúncia, comunidade, tudo isso a gente conecta vocês na Amazônia toda, não só aqui no Amazonas, mas no Pará, em Rondônia, Roraima, Amapá, Acre e Tocantins. A gente está em todos os lugares. Então, acompanha a gente lá, imediatoonline.com e amazoniaincrível.com na parte de cultura. E também não posso esquecer do Poder, né? O Poder é o nosso site de política. Agora é muito importante que vocês acessem, porque lá a gente tem comentários políticos, a gente tem colunistas políticos. É importante de direita e esquerda todo mundo acessar, porque vocês vão tirar as dúvidas de vocês lá e mandem também as dúvidas de vocês, que a nossa equipe consegue orientar vocês de alguma forma aí nesse ano eleitoral, que é importante a gente estar de olhos e ouvidos bem abertos pra gente aprender cada vez mais sobre política, porque realmente é importante, tanto quanto os outros assuntos que eu falei aqui do Imediato, quanto do Amazônia Incrível, o poder.com. Acessa lá, tá bom? Todo mundo aqui do Grupo Norte de Comunicação e notícias nacionais é no ncnews.com, tá bom, gente? Tá aí, já disse meu merchan, né? Não, e agora eu vou fazer o meu merchan da doutora e depois um só meu. A gente tá aqui, pessoal, aqui tá o advogado Israel, mas tá a pessoa Israel também, assim como a doutora. Então a gente fala muito do técnico, mas a gente sai do técnico porque a gente também é humano. E é um podcast. E o podcast é o que tá acontecendo, né? E com isso, pra gente trazer informação boa pra vocês, de fácil entendimento. Porque se eu vier pra cá falar muito termo técnico, não adianta nada. É isso mesmo. Esse então isso divulga o nosso trabalho, divulga, ó, mas o lance é a informação. E por isso que é pra bom compartilhar, né? Me compartilhem. E o meu merchan mesmo agora, que eu vou ser autor junto com outros autores do meu segundo livro. Olha! Onde eu vou escrever no Movimento Literário Amazônico Carreira Jurídica. Eu vou escrever sobre questão da informação de podcast, de internet, que pode ser muito boa, mas ao mesmo tempo muito ruim. Olha aí, outra, vai ter que estar no Cultura Pop pra falar disso também. Chama que eu venho. Cultura Pop, a gente tá voltando com tudo, tá? Cultura Pop, lá no YouTube do Amazônia Incrível e do Imediato também, que eu coloco lá também. E da revista Cenário, que é minha parceira. Então é só acessar lá, Cenário AM, sábado, a partir das 11 da manhã. Já tem vários episódios lá, viu? De cultura, com o secretário de cultura, fora os músicos da Amazônia. Gente, tá maravilhoso. Acessa lá, na Cenário AM ou no Amazônia Incrível. É só acessar, tá bom? Então, vamos voltar pro nosso bate-papo, que é pesado. A gente teve que relaxar um pouco, que é muito pesado. Esse tema realmente é muito pesado. Ainda mais quando mexe com criança. Podia falar agora do lado da maldade disso, né? Com certeza. Quem entra muito no lado psicológico da doutora pode dar um show pra nós aí. Olha, eu ia deixar mais pro final, mas ainda tem uma parte aqui, uma parte importante a gente falar. Deixa eu só passar aqui.
A gente já falou dos caras, as falhas da rede de proteção e medidas protetivas, tá? Aqui a gente vai pra vocês dois, tá? A mãe do menino já possui uma medida protetiva de urgência contra o suspeito, relatava medo de perder a guarda. Onde a legislação falha ao impor direito de convivência / visitações e a pais investigados por violência doméstica contra a mãe. Posso começar? Por favor. Vamos começar do início. Vamos ser bem honestos. Sim. Uma folha de papel vai parar um cara desse? Então, Mas ele que se diz poderoso, né? Então o que a gente entende é que a medida protetiva realmente só funciona praticamente com quem segue a lei. Esses caras não seguem a lei. Óbvio que é um meio de se tentar uma proteção, a gente sabe que não protege, porque o cara pega um carro, atravessa ali, chega perto, dá um tiro, atropela, faz qualquer coisa. O que mais acontece. Então, a medida protetiva é importante? Mas só que, pra mim, infelizmente, ela não dá a força que tinha que dar. Então, pra mim, tá? Israel, além do crime, se quiser me esculhambar, pode me esculhambar aí que eu não ligo, não. Nem leio comentário ruim. Começa ruim, eu paro. A questão é a seguinte: o que serve a medida protetiva hoje? Qual é o objetivo? É afastar um agressor do lar para dar a chance da mulher tentar ter uma vida normal. Esse é o ponto. Sim. O que tem em relação a isso, a gente sabe que não protege ninguém no fim das contas. Então, a medida protetiva ela serve mais para usar contra uma pessoa que segue a lei, como eu disse. Então, ela é mais fácil ser usada por uma falsa acusação do que por uma acusação E ainda verdadeira. mais, eu acredito que ele vai só dar força quando realmente aconteceu a máxima violência e aí tá lá registrado. Deu uma forcinha aqui, então, para dizer assim, olha, já tinha feito algo, né? Já tinha registrado. Na verdade, ela vai servir mais pra gente ir contra a lei, dizendo, toda vez que tem uma medida protetiva, a mulher morre. Sim. Então, o que tem que ser feito? Aí, já meios legais para isso. Tem que se tentar criar um meio de evitar ao máximo as falsas acusações para a gente botar mais coisas que penalize o agressor num primeiro momento. Exemplo que estão tentando botar é a tornozeleira eletrônica. Só que a tornozeleira eletrônica, ela tem a questão da limitação do seu andar. Se for uma falsa acusação, vai ser uma vergonha pro resto da vida do cara. Então, tem todos esses meios que a gente tem que pensar em todos os lados. Os fins não justificam os meios. Então, a gente tem que pensar no meio correto para chegar nesse final. Por isso que eu disse, uma boa lei é um bom juiz. Então, a gente tem esse problema. E na questão da guarda, o que é dito hoje, tá? Tem muita gente que discorda. Inclusive, eu sou uma das pessoas que meio que discordo, porque eu tenho uns pontos aí pessoais de estudo, essas coisas. É assim... A sua aproximação com a mulher é uma coisa, a sua aproximação com a criança é outra. Porque a medida protetiva não é para a criança, é para a mulher. Então, isso não vai impedir, porque eu posso ser um baita escroto com você, mas eu posso ser um amor de pai. Como eu posso ser um péssimo marido e ser um bom pai. Eu posso ser um ótimo marido e ser um péssimo pai. Entendeu? Tem tudo isso. Então, isso é avaliado. Por isso que é muito difícil não proibir uma visita. Só que já tem decisões que agora, que medida protetiva, automaticamente você perde a guarda, já tem tudo isso bonitinho. Mas o ruim é controlar esse meio. É o controlar, né? Fiscalizar, né? Fiscalizar. Não, é impossível. Você acha que vai ter um policial para cada pessoa? Não tem. Não vai ter, né? É impossível. Economicamente, humanamente impossível. Então, tem que se estudar, debater. Tá vindo o novo Código Civil aí, que vai falar muito sobre isso. Tentaram botar umas coisas lá que eu acho absurdo, mas só que eu acho que tem que debater. E não é rápido. Demora, né? Toda mudança rapidinho, demora, só para complementar. Nós temos jurisprudências nos tribunais que é assim. O pai é um drogado, acabado, horrível. Mas quando ele tá com o filho dele, é o cara. Então, tipo, mesmo ele drogado, mesmo não sei o quê, não falta nada pro filho. O filho tem tudo. Ele leva na escola. Quando ele vai, ele não usa. Não vai nada. Ele só usa as coisas dele quando ele caso tá... caso, né? Então, tem jurisprudência que permitiu esse pai ter a convivência com a criança. Né? E eu ainda digo mais. Justamente por analisar bem, né? E eu ainda digo mais. Que aí volta nos profissionais serem mais técnicos. O juiz, o promotor da área. E eu digo mais. Se essa criança tivesse mais convívio com o pai, esse cara ia sair da droga. Então, é muito caso a caso. O outro lado da influência positiva, né? E aí, Dri, agora vem uma outra pergunta... que também eu acho bem interessante, como o medo de retaliação e de perder o filho para a justiça, isso foi a doutora Ione que mandou, como o medo da retaliação de perder o filho para a justiça paralisa mães em situações de vulnerabilidade.
Na verdade, é assim, a mulher ela já está ali com o medo em vigor, constante. Ainda mais se ela já passou por uma violência, que é o caso. Achei interessante que o doutor falou, né, que já tem essa nova lei. Eu acho que, não sei se já está... Já tá. Sobre... Já tá pra vigorar, hein? Vamos torcer. Sim. Porque também teria até protegido essa criança nesse caso, né? Então, a mãe, ela já está vivenciando isso. Mas eu acredito assim, independente se as leis elas já estão funcionantes, a mãe ela não pode afrouxar. Depender delas. Não, e afrouxar, assim, não adianta que eu não vou conseguir Lavar as agora, mãos, né? assim, né? Isso. É não desistir. Infelizmente, no Brasil, a gente precisa ser mais insistente, ir lá, eu vou de novo, eu vou denunciar, eu vou mostrar, eu vou provar, porque é a proteção de uma criança. Tem que denunciar, tem que falar, né? É Tem que aquela falar. situação, a gente sabe que é difícil denunciar, Sim. a gente sabe que tem mulher que depende financeira do cara, Isso. a gente sabe que tem mulher que tem medo do cara por já ter sofrido violência. Mas assim, a gente já sabe que é difícil, mas não desista. Sim. Você mãe, você pai, Isso é importante não falar. desista Olha lá pra da cá, sua olha criança. direto. Você, mulher. Que está Mulher, passando pelo por amor de isso, Deus. Mulher, né? você é uma maravilhosa, você é situação. linda, lute pela sua Sim. vida e principalmente lute pela vida da sua criança. E você, Busque pai, a apoio de mesma verdade. coisa, lute pela sua Também, criança. o pai que Sim, tem Então, que muitas está vezes, né? passando por E uma lute, situação. porque mesmo se der tudo errado, você mãe ou você pai de perder seu Vai filho, na perder sua filha, imprensa, vai chorar, fazer Sim. um barulho, né? faz, Vai tudo, fazer só faz barulho. tudo dentro da lei, pelo amor de Deus. Exatamente. Porque assim, mesmo que você tenha uma decisão judicial ruim no futuro, você vai ter aquela situação. Eu fiz o que eu podia dentro da lei. Exatamente. E o seu filho, sua filha, adotivo ou não, ele vai lhe procurar um dia e você vai poder mostrar. Eu fiz o que eu podia, tá aqui. E hoje tem muita rede de apoio, né, amiga? Sim. Tem muitas ONGs aí que ajudam as mulheres. Aqui em Manaus, às vezes, tem. Eu já vi lá Casa no da centro, Mulher, tem uma tem. que eles acolhem a mulher e o bebê. Sempre Ó. é de mulheres, né? E eles acolhem a mulher e o bebê para essa proteção. Quero até fazer um relato aqui, eu até fiz um falar. vídeo. Um dia, uma amiga me ligou e ela foi violentada, né, Meu Deus do pelo céu. homem. E eu falei, me fala sim ou não, ele te bateu? Aí ela falou sim, tá, tô indo aí. E eu até contei no meu Instagram e ela se revelou lá, falou, fui eu, e eu realmente eu afirmo, foi isso que aconteceu. Deu força. E eu fui lá, eu liguei pra minha mãe que eu tava distante, mãe, vai com a polícia agora. E ela foi, a gente não conseguia chamar a polícia. Quando eu fui na delegacia falar, olha, preciso de ir lá, alguém. Aí o policial, não posso mandar, tu tem que pegar alguém que tá na rua. Aí eu, tá bom, fiquei lá esperando, na frente da casa, esperando alguém circular. Aí veio um policial, olha só, veio um policial e eu falei, olha, uma amiga minha tá com uma situação, ela tá trancada lá. Você pode verificar pra mim? Ah, eu não posso, é briga de casal. Meu Deus. É briga de casal. Eu falei, tá, mas ela tá presa lá. E aí? se ele estiver enforcando ela, estiver machucando o bebê, eu não sei, você tem que verificar. Eu tô fazendo aqui uma denúncia. Nossa. E aí ele falou, não sei o quê, depois estão junto, aquela situação. Eu falei, vamos lá. Aí ele Mesmo foi assim, lá, ele querendo reclamando. Trabalho dele, né? Trabalho dos policiais. Não é generalizar. Não, sim, mas tu lembra que eu falei Mas existe. no outro Tem muita episódio, gente no outro que faz episódio isso, que a gente gravou, a diferença da ostensiva da investigativa, que um não pode estar no trabalho do outro, tem muito nisso também. E até a denúncia pra delegacia certa, né? Pra a delegacia da mulher e tudo mais. Porque tu então faz eu em precisava qualquer- naquele momento, né? Proteger ela. Sim, é um momento de vida ou morte. Sim, eu acho que eu pode não falar. sabia Chama que- o marido, perigo da vida, irmão. de vida, perder, né? a vida. Chama marido, irmão, primo, Sim. porque nessa hora... E não é culpando a polícia, porque realmente tem procedimento. E se Sim. eles fizerem errado, eles vão Vai pra cair corregedoria, sobre- entendeu? Cai sobre eles. Aí a gente foi lá, conseguimos. Ele bateu lá na porta, conversou com ele como melhores amigos. Oi, não sei o quê. Ficaram conversando e tudo. E aí eu falei, você vai comigo agora. Não, mas ele não vai deixar. Eu, o quê? Não vai deixar? Você vai agora. Pegue suas roupas do bebê, você vai Olha comigo. o apoio, né? Eu não sei o que vai ser depois, você vai voltar com ele, tudo bem. Caio, Falei, cada tudo momento, bem, momento. mas é agora. Tem muito Agora disso. você vai sair desse ambiente, porque eu não sei o que vai tóxico, né? Eu não sei o que Tá vai envolvido. acontecer depois, porque a raiva dele ia ser dobrada. Aí eu fui com ela pra casa, eu falei, tranquila, fica aqui, depois você volta e conversa com mais calma, beleza. Aí a gente foi, aí ela passou uma noite lá comigo, no outro dia foi conversar com ele, voltaram, tudo certo. Não, na verdade, antes da gente ir pra casa, eu falei assim, ó, eu não sei o que vai acontecer, provavelmente vocês vão voltar e tudo bem, mas agora já aconteceu que ele te machucou, você vai fazer uma denúncia. Aí ela, ai, mas tu será... Não, é denúncia.
Tá, bora. Aí fomos lá na denúncia, ela não sabia, mas tinha um boletim da antiga mulher. Contra ele de agressão. Ela falou, nunca soube. Nunca soube. Por isso que a minha tia disse pra mim, quando se envolver, tem que olhar lá nos júris, tem que olhar tudo. Manda pra mim, minha tia advogada. Manda pra mim, que eu quero saber quem então, é. Se tem alguma coisa, depois eles voltaram em tudo, aí depois que eles separaram, machucou ela de novo, agrediu ela de novo, toda a situação. Já é todo um modus operandi, né? Um ciclo. É muito ruim, né? Mas e mulheres que estão passando por isso, procurem ajuda, né? Sim, de alguma forma. A mulher sem a energia mental pra conseguir combater isso, sem força, sozinha, se sente sem ali... família, sem amigos, sem família também. Não, como a gente falou do caso da Matsunaga, o elo dela fraco era a criança, que ele fazia ameaça. Manipulou ameaça pra ela, que vou tirar a criança de ti. Exatamente. É o que manipulava ela. A gente falou muito sobre isso no outro episódio. E é sério mesmo isso, porque assim... Se não tirar na hora, o que vai acontecer depois é outro problema. Tragédia. É outro problema, mas na hora você evita de acontecer algo ali. Sim. Agora, uma pergunta que não quer calar. De quem é a responsabilidade quando as denúncias formais não impedem um desfecho fatal? Pros dois. Aí depende do que é que eu fale da parte jurídica, opinião Qualquer pessoal. uma, os dois. Porque eu também posso jogar isso sendo advogado do diabo. Eu posso dizer que é a culpa da mulher que não denuncia. Então, tipo, eu sei que não é, eu estou dizendo. É pesado, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ver o direcionamento certo para isso. Porque tem muitas vezes, tem a demora do judiciário. Que ele tá muito abarrotado. Eu não vou dizer que o judiciário... Tem muita coisa, né? O judiciário não é perfeito. Então, do mesmo jeito que tem profissionais bons, lá tem qualquer muitos. lugar, né? Tem questão estrutural, tem questão financeira. Burocrática. Muito processo. E assim a gente sabe. Então, mas não pode passar a mão. Primeiro, tem o judiciário, para mim, que demora. Segundo, vocês já viram como é que é um inquérito policial? Não. Vocês têm noção de como é um inquérito? Explica pra quem não... O inquérito policial, ele tem todo um rito, né? Só que em mudanças de rito, de situações que estão acontecendo ainda dentro do inquérito, vai uma certidão. Então, às vezes, um negócio que eu falo em 2 folhas, ele filha um calhamaço assim. E tu tem que analisar aquilo tudinho pra no final. E tem coisas que tu manda fazer diligência, manda pro MP. Então não é só o teu caso, tem milhões de outros assim. Então tu tem que lembrar de todos os detalhes. Quem tá ali, ele tem que lembrar de todos os detalhes. E o cara tem que... Aí tu tem que chamar a pessoa pra vir pro oitiva. Às vezes a pessoa não consegue. De novo. Então, tipo, não é fácil. É bem complicado. Principalmente porque envolve 2 seres humanos que são complexos, cheios de história, cheio da sua visão ali. Então, ainda pega quando tem erro, quando não bate. Então, né? assim, Volta uma coisa pra mim era desburocratizar o inquérito. Sim. Já ajudaria muito. E não só pro caso de criminais, assim. Pra tudo. Porque, como eu falei no início, a justiça não pode ser rápida e ser injusta, como ela não pode demorar muito para ser justa, que nesse meio tempo acontece muita coisa. Esse do Gustavo me pegou muito, né? Por conta da tortura, do jeito. Porque a gente tem um laudo ali. O laudo ele tá dizendo que ele foi torturado cruelmente, né? Então, isso então assim, para mim tem situação da justiça, sim. Tem situação da promotoria, porque do mesmo jeito que a polícia tá cheia, a justiça tá cheia, a promotoria também tá. Então, e tem muita burocracia. Eu acho que tem coisas que podiam ser mais práticas e rápidas. Óbvio, estudado, não tirando competência de ninguém. Então, pessoas para isso, como você falou, né? Profissionais voltados para casos de família e não de outros casos. Vou dar um exemplo da justiça de um município do interior. Não vou citar o município, óbvio. Mas qual é o problema? Lá não tem estrutura. Então, o mesmo cara, que é o que atende a pessoa, é o que faz o documento, é o que atende advogado de o cara. É o que atende, atende o advogado no balcão mais virtual. Concursos aí, né? Entendeu? Então, assim, é um problema totalmente estrutural. E eu vou logo jogar um culpado que é a corrupção. Ponto. Mas é o maior de todos, é o maior de todos. Quem vai pra cultura, vai pra política. E só pra avisar, a corrupção é a que mata mais gente, tá? Olha aí, né? É a que causa mais morte, é a corrupção. Então, assim, é um problema generalizado que a gente tem. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, votar em pessoas decentes. Vá atrás da vida dele. Por favor, olhe lá no poder, você não sabe. Veja planos de governo, não veja só o que tá na internet. Não vai só Maria vai com as outras, por favor. Porque eu posso fazer um plano de governo que é maravilhoso. Que eu já vi. Eu já vi plano de governo maravilhosos que dizia bem assim, ó, plano de governo. Vou te dar emprego, vou te dar trabalho. Isso não é plano de governo. Já começa por aí. Outro, o cara tem que prometer mundos e fundos, tem que ver se é viável. Porque se fosse viável, eu chegava numa canetada, aumentava o salário mínimo pra 20 mil pra todo mundo. Pô, ia ser maravilhoso, né? Mas quebra o país. Que é todo o processo. Quebra o país, não é assim. Isso, tem todo um processo. Você não sabe, a nossa média de salário mínimo era pra ser hoje, com as correções todas, R$7 mil. E você ia ter uma vida normal.
Então, você ia ter uma vida normal, não é nem vida chique, não. É o mínimo. E a gente vê pessoas vivendo com 1.500, né? 1.600, né? até E menos. até menos, até só com ajuda. São pessoas milagrosas essas daí. Até aqueles R$600. Então, pra mim, a estrutura que a gente tem Você falou tudo, meu amigo. Por isso que eu trago o Thiago, que ele tem essas coisas. Influencia até mesmo na violência, transformando pessoas violentas. Isso, sim. Virando bicho, basicamente. Não que isso seja justificativa total, mas a pessoa fica com fome. Eu fico com fome, fico pé da vida. Imagina se a pessoa que tá já numa vulnerabilidade complicada. Não, sabe, quer ver um outro exemplo que aí já isso é pra pesquisar, gente. Isso vem, muitos anos. Eu já falei da corrupção. Já falei da corrupção, que são todos os entes. Vamos falar do federal agora. Culpa do federal. As leis penais. Uma lei que é feita, que só pode ser feita lá no âmbito federal, no Câmara dos Deputados, no Senado, ela vale pro país inteiro. Não tem como. A realidade do Amazonas é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente do Pará, que é diferente de São Paulo. Não dá. Da Bahia, não dá. Então a gente teria que refazer o Pacto Federativo nesse ponto. Concordo. Porque não tem como. É impossível. Pela quantidade de pessoas com acesso. A gente é quase um continente, o Brasil. O Brasil é praticamente Se a gente pegar de uma ponta do Amazonas para outra, são milhões de vidas diferentes. Nós, né? Da Amazônia, como um todo, já é diferente, né? E não é só língua, não é só tudo. sotaque. Tu vê a fisionomia, do ribeirinho é totalmente diferente da nossa. Nossa cultura, tudo. Âmbito estadual, vou ser muito sincero, eu não vejo muita função pro deputado estadual. Porque ele, polêmica, entendeu? Se você não gosta, me desculpe, é a minha opinião. Terceiro, município. É só tu ver as nossas ruas. Não só de Manaus, são ridículas nossas ruas. Em todas as cidades capitais tem um trânsito horrível. Não tem um engenheiro de trânsito bom pra fazer essas coisas funcionar. Como não existe? Pelo amor de Deus. Verdade. Então, é muito complicado. bizarro. A gente tem todos... Bizarro é a palavra. Tem que ver tudo. Tem que ver tudo. E o nosso PIB é alto, né? É um desabafo, desculpa, mas porque não dá mais. Vamos acordar. Aí eu me estresso no trânsito. A senhora não pegou trânsito vindo pra cá? Sim. Não dá raiva? Muita. E junto com o calor. Tudo, né? E o calor nosso que só aumenta. E as queimadas, muito incêndio. Pô, como é o nome daquele filme lá do Michael Douglas, que ele perde a cabeça lá? O Dia de Fúria. Ah, sim. O cara... Vai acontecer isso. Você não assistiu esse filme é maravilhoso. Daqui a pouco, a gente tá quase encerrando. Mas essa é a própria dica no final. Não, mas assim, por quê? O cara tinha a vida tão estressante que ele começou a não aguento mais. Sim. Aí tem gente que é mais controlada, tem gente que não é. E é a saúde mental, né, Dri? Sim. Que hoje a gente tem que focar muito nisso. A gente tá conversando hoje no jornalismo. Porque tu já deve ter pego experiência de pessoas que chegaram assim, bem estressadas. No extremo, ao extremo. Que tipo, eu chegava bom dia e vai pra... Tem gente que chega ao extremo, né? Ou chora ou faz isso que ele fala, a gente desabafa. tá falando até mesmo por conta da vida, da correria da vida, não ter os benefícios suficientes, não ter alimentação correta, não ter saúde. Não tem tudo isso. Como que a pessoa vai feliz pro trabalho se ela vai lá e ganhar... É que nem aquela história, né? Ai, tem mesmo 24 horas. Não tem a mesma 24 horas. Quem pega o ônibus, 2 ônibus, pra vir trabalhar, e eu pego o Uber, o cara tem o carro, não é mesmo. Eu não lembro qual é a cidade do Brasil. Mas é lá pro Sudeste que a pessoa demora... Pra ir voltar pro trabalho entre 6 horas e meia, 7 horas. Ou seja, você pega... Olha, 6 horas dentro de um transporte público. Não, faz a conta. 6 horas. Tu trabalha 8. Já foi 14. Já acabou teu dia. Só sobrou 10. Não. Sendo que das 10 tu tem que resolver tuas coisas. Ficar com a tua família. Comprar as coisas pra tua casa. Dormir. Fazer tarefa com o filho. Brincar com o filho. Porque tem que observar o filho, que eu sempre digo aqui, né? Tá cansado, mas tem que observar seu filho. Ainda tem que dormir. Ainda tem que dormir. Essa parte da saúde mental é importante. Um caso bem assim, pesado. Assim. Bora que a gente tem 5 minutos, eu quero conversar mais. Se a gente pudesse, a gente estendia esse já emenda pra essa situação. Caso de qual que você fala? Mas algum caso assim que a pessoa tava saúde mental, que a pessoa tava quase matando o vizinho, alguma coisa assim. Por conta dessa raiva, dessa agressão. De descontar nele. Alguma coisa que estudou, que soube. Porque eu já vi o vizinho quebrar a casa do outro porque ele tá puto com o cara. Se o cara tivesse dentro, ia morrer. Tem muitos casos assim, né? Então, gente, mas antes de a gente encerrar, eu quero pedir essa orientação, né? Qual a orientação, Dri, que tu pode deixar para as mães que percebem que seus filhos estão retornando das visitas com alterações de comportamento ou marcas de dor? O que tu pode dizer para as mães? Sim, o principal, nunca desistir do filho, né? Independente se você está sendo ameaçada, independente se você não tem apoio, busque ajuda. Não desista nunca do seu filho, da sua família.
proteja o máximo que puder, busque ajuda profissional, é o essencial, porque lá, com uma análise técnica, né, você vai conseguir ali entender o que está se passando. Às vezes, é a situação em si que já está modificando o comportamento da criança, porque a situação de separação já é algo que impacta. Já é traumático para eles, né? Tudo é traumático. A violência que ele viu ali a mãe sofrer, às vezes não é com ele, mas já impactou a criança. A criança, ela aprende sobre violência de uma forma diferente da gente adulto, e isso vai refletir no desenvolvimento mesmo da criança. O cérebro dela está em formação, então ela não tem a mesma visão que a gente tem. Sim. E a mesma, como que diz, estabilização. Ele não consegue se estabilizar da mesma forma que um adulto, por exemplo, que deveria saber se autorregular mais facilmente. No caso aqui que ele estava falando, realmente a vida às vezes está tão inflamada, tão cheia de problema, que às vezes a gente não sabe se autorregular. Para se autorregular, você precisa ter ferramentas. Ferramentas emocionais para auto se regular. Existe hoje um número de pessoas crescentes com depressão, ansiedade, transtorno burnout, transtorno do pânico, outras síndromes. Por quê? Estímulos constantemente, trabalho, preciso ganhar mais dinheiro, preciso fazer mais. Muita vida dos sonhos. Ainda mais com a tela ali, né? Mostrando só as belezas, só coisa legal. Exatamente. Legal. O estímulo, o vício em si, que o próprio celular traz, o vício da dopamina constante, dopamina fácil, a minha vida tá horrível, então eu preciso ter um prazerzinho ali de ficar vendo muitas vezes pornografia, jogos famosos, séries constantemente para poder sem parar. Alimentar esse vício. Então você está em constante ali querendo performar, querendo fazer algo. Então é necessário sim a gente se analisar, conseguir perceber que há uma mudança na gente de irritabilidade, cansaço, fadiga constante, nessa questão do filho, a mudança comportamental. A estrutura, qual a estrutura eu estou tendo da minha casa, da minha família? A minha rotina, como está sendo? Eu estou proporcionando um ambiente mais saudável possível, mesmo diante de uma separação, de uma situação que está delicada, uma perda ali, uma violência. O que eu estou proporcionando para essa criança? Preciso buscar ajuda, porque você é o adulto. Você precisa... Tudo bem que você sofre e sente dor, mas você que... vai buscar ajuda ali para essa criança ter um ambiente mais seguro. Então é necessário buscar profissionais, não tem família, não tem apoio, se sente mal, vai atrás. Joga na internet, internet é pra isso também. Você vai se encontrar. Procurar, tem que saber usar. Gente, tem muita coisa a mais, então você pode pedir ajuda ali. Sim. Agora, Israel, como é que vai ficar a situação desse caso do Gustavo, que não tem julgamento ainda? Quais são os próximos passos que a gente pode esperar? Bom, vai apresentar a defesa, né? Vai ter que ter todo o procedimento da defesa e todos os ritos, vai a resposta à acusação, tudo mais, até chegar nos memoriais. E depois vai ver se vai pro tribunal do júri, né? Que teve um homicídio. Que é quando tem crime contra a vida, tem um júri. Então, tô sendo muito raso aqui, porque é bem chato mesmo. Mas eles vão fazer toda a investigação. Não tem um tempinho ainda pra finalizar esse caso fechado. Talvez seja mais rápido pelo fato de ter uma repercussão nacional. Então, que é uma coisa que jogam à frente que eu não concordo. Porque tem todos os casos que não viram nacional e precisam de velocidade. Porque tem casos parecidos até piores. Rapaz, eu tô sendo contra a justiça total. Mas assim, um outro ponto pro seu filho. Aí eu não tô falando como advogado, tô falando como pai. A primeira coisa que o seu filho vai saber é a dor. Ele sabe que é dor. Sim. Ele aprende que é dor. Ele pode não entender por quê, mas ele sabe que tá doendo. Então o seu filho vai demonstrar isso. Sim. E a dor, às vezes, é de uma, como eu falei, de uma ação. Ele já vai pensar que vai apanhar. Pode ver, ele cai, é difícil ele querer fazer aquele negócio de novo. Porque ele aprende. Ele aprende que não é bom. É uma das primeiras coisas que ele sente que é direto no corpo. Ele e esse negócio, o que me pega muito é quando a criança já diz que não quer ir pra tal lugar. Isso já me... Tem alguma coisa errada. Já alerta ali, né? Porque às vezes pode nem ser uma agressão, mas um acontecimento que teve lá e eu que deu medo. Mais. Teve a questão que foi levantado sobre ele estar dopado. Sim, fizeram toxicológico, mas eu não lembro se teve resultado já. Eu não vi também, mas quantas vezes ele já deve ter passado por isso? Pois é. E outra, mesmo se, independente se ele viu algo acontecer com ele, o corpo já reagiu. Já. O corpo já tem uma mudança. E assim, para os profissionais,
você mãe, você pai, vê uma coisa dessa, independente de qual lado, esquece esse negócio que só um é mal, só um é bom. Pessoas são ruins, ponto. Tem que analisar bastante, né? Você vá atrás de um advogado especialista da área e procure um profissional da saúde especialista na área para trabalhar em conjunto, para gerar um comprobatório. Outra coisa, eu tenho na minha casa, aconselho a você ter na sua, câmeras com áudio. O tempo inteiro vai estar filmado, porque até se você receber uma acusação falsa, você tem como provar. Então, deixe sempre isso. Tem um funcionário no meu condomínio, que não vou citar o nome dele, que ele é muito legal, ele é porteiro lá. Então, ele fica lá, mas ele pediu para a administração que trabalha lá, ele pediu assim, olha, tem 2 horários que eu quero ficar olhando meu celular, que são os 2 horários, a ida do meu filho para a escola e a volta dele para a escola. Nossa. Aí, cuidado, né? Levou isso pro conselho, que mesmo ele trabalhando lá, ele tá conseguindo acompanhar o filho, que a gente não vai advertir um cara desse. Jamais. Então, fale no seu trabalho, que você tá passando esse perrengue, para ver se seu chefe pode lhe ajudar, dando mais folga para você sair mais cedo para evitar um problema. Então você tem que trabalhar com uma equipe, não fique sozinho é tudo mais difícil. Procure seu irmão, sua mãe, seu pai. Se você não se dá bem, de confiança, pelo amor de Deus. Se você não se dá bem com a sua mulher, ou você com seu marido, e não quer ter aquele contato, nomeie alguém na justiça com uma pessoa de confiança para buscar e deixar. Tem tantos meios, só que as pessoas, entre aspas, não querem ter trabalho, porque isso mexe também com o psicológico. Cada coisinha dessa que vai pra justiça, mexe na cabeça. Sim, claro. Então, é chato? Mas pense no seu filho e na sua filha. Isso é importante, né? Gente, a gente vai ficar por aqui, mas antes de eu ir embora, eu quero uma dica de filme, de série pra gente assistir, porque a gente não vai terminar o Além do Crime. É um caso muito triste, mas foi muito importante a gente debater hoje aqui, pra vocês, mamães e papais que estão assistindo Além do Crime. Tem que compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque tudo que eles falaram aqui é de extrema importância pra você ficar de olho, cada passo do seu filho, da sua filha, porque não tá fácil, o mundo tá ruim. Semana que vem, o caso que eu vou trazer aqui é bem pesado também, de conteúdos de abuso infantil, que eu tô falando muito disso, porque tá em voga isso aí, mas eu vou trazer mais. O Brasil é um dos que mais recebe dinheiro por conta disso, por produzir esse tipo de conteúdo. O Brasil é um dos piores países para isso, porque a gente tá em vulnerabilidade, etc, né? Mas tem muita conversa ainda. Mas é isso, acessem a gente, Além do Crime, NC News, tudo já falei. E agora eu peço pra eles me indicarem pra gente assistir filmes. Primeiras damas. Vai, filme. Eu quero indicar, como a minha área, né, gosto de tratar com mulheres, tem uma academia de desenvolvimento para mulheres, que é a Pérola Academy. Sigam lá o meu Instagram, Pérola Academy Oficial. Show de bola. Gosto muito de falar sobre dependência emocional, relacionamentos. Inclusive, tá abrindo uma turma aí para eu acompanhar um grupo de mulheres, tá? Legal. Quem tiver interesse pode mandar valor excepcional, justamente para esse grupo. Isso. E, assim, eu quero indicar o filme É Assim Que Acaba. O filme, dizem muito que é diferente, reclamaram que é muito diferente do livro. Sempre não tem jeito. Só que, porque na visão do filme, não mostra exatamente no início a relação como era, porque é pra gente visualizar na visão da mulher, como ela via o relacionamento. No começo do filme era tudo mil maravilhas. Sim. Mesmo ela sentindo, alguma coisa aconteceu aqui, mas tá tudo bem, eu sou feliz com ele é maravilhoso. Ele pedia a foto do Instagram. Ele pedia desculpa depois, ele me amava depois, a gente sorria junto e tava tudo certo. E até a gente assistir depois, né? Fica aqui o spoiler no final, que tira aquela escama dos olhos e ela vê como realmente era. Muitas mulheres passam por esse processo. A paixão e cegueira, né? Isso quer dizer que você está sendo manipulado o tempo inteiro. E aí ela não consegue perceber que tudo aquilo era uma agressão. Agressão física, emocional, agressão às vezes voltada para coisas que você gosta, objetos também que são tirados de você. Por exemplo, um celular que é quebrado, algo que você gosta muito é tirado de você, quebrado ali para te machucar. Então, existem locais que você ia, né? Isso, sim. diversos tipos de violência. E esse filme, ele mostra um pouco, ele é bem bonito para assistir. Então ficou a dica aí da doutora Adriele. E tu tem outro além daquele que tu já falou? Eu falei do Dia de Fúria, que é desse estresse da vida que a gente tem. Esse filme é dos anos 80, mas vale a pena ver, tá? Muito bom. E o outro, que aí já contando uma história da filha e o pai que não desistem um do outro. E olha que é uma ficção científica, é o Interestelar. Esse daí não. Eu já assisti mais de 10 vezes. Que o pai fala que ele vai voltar de qualquer forma. E a filha sempre fez aquilo pra encontrar o pai dela. Então, quer a história mais de amor bonita que essa? Linda mesmo.
Tá bom. Gente, fica por aqui. Até a próxima semana, a partir das 9 da noite, aqui na TV NC News, canal 10.2. E encontra a gente facinho lá no YouTube da NC News 24 horas e além do Crime Podcast, tá bom? Grande beijo, até a próxima. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.